Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula, né? Hoje estaremos abordando aqui um tema da nossa aula muito interessante, que é sobre os aspectos éticos e legais na gestão, e que envolve todas as lideranças. Mas também trazemos aqui orientações básicas sobre o estágio e, na oportunidade, tirar as dúvidas dos nossos acadêmicos, né? E pautar também sobre a extensão do prazo que estamos ofertando para o estágio, para o envio da atividade, para o envio do nosso relatório sobre todas as atividades realizadas nesse período de estágio. Então, vamos lá? Essa é a nossa aula 8, tá? E espero que todos estejam afinados, né, no nosso estágio, né, e que essa aula supra as suas necessidades, como também os nossos objetivos. Então, a pauta de hoje, ela simplifica da seguinte forma, tá? Nós vamos falar sobre o aspecto legal, né, e ético, né, da coordenação, da gestão, da orientação, coordenação financeira. Vamos pautar alguns estudos de caso para que vocês experimente, né, e observe como que cada ator, cada ator desse cenário, né, dessas lideranças, eles se desenrolam com os seus desafios na escola, tá? E, por fim, as orientações sobre o estágio. Bom, é importante pautar que a gestão escolar ele é o marco legal e a ética pública, né? Porque a gestão ele é a cabeça da escola, né? E ela também tem autonomia, ela possui essa autonomia de não ser somente trabalhar de jeito nenhum e ser soberana, né? Mas ela opera dentro dos limites restritos, né? Que encontra-se na proposta pedagógica, tá? Ela não decide nada sozinha. É um trabalho, comunicação em rede, trabalho partilhado, tá? Ela não tem autonomia de chegar e impor. Não, tem que ser democrático, né? Precisamos pensar junto, precisamos discutir, como se diz, não é a opinião própria dela, é do coletivo, e é o que é melhor para a escola, né? Então, esses aspectos legais e éticos na gestão, ela refere-se a um conjunto de normas, legislações, princípios, valores, esses contidos lá no PPP, que foi construído coletivamente, né? Porque são valores e princípios para a escola. Não estou falando aqui de valores e princípios da gestão, da pessoa, não. É voltado para a escola, para o aluno. Tudo que se pensa na escola é para o aluno, né? Então, esses princípios e esses valores, né, esse marco legal e ético na gestão pública, né, ela orienta condutas de atuação, né, da gestão, do coordenador, do orientador, dentro do ambiente educacional, né. Então, o projeto político-pedagógico, ele é a identidade da escola. É nele que vai estar caracterizado tudo que se vai trabalhar nesses 200 dias letivos, no que se pensa em desenvolver na escola, tá? Assim, estabelecendo limites, né, e responsabilidades para cada função dentro da escola. Vamos conhecer elas? Bom, aqui vamos falar um pouco da legalidade, né? A legalidade aqui, né, a lei 9.394/96 é da LDB, né?
Então, ela traz em destaque também, dentro da Constituição, né, o artigo 14, que fala sobre a gestão democrática, e o artigo 15, que fala sobre o grau de autonomias, tá? Então, nós temos como parceira a LDB e a Constituição Federal, tá? Lá na Constituição Federal, no artigo 205, ele traz algo muito importante também sobre a educação. É a transparência e prestação de conta, nítido. Por quê? Lembre-se que nós já pautamos. São 4 dimensões que a gestão pública, ela gere, né? Gestão pedagógica, financeira, administrativa e jurídica. Então, dentro de todas essas dimensões, né, o trabalho, ele se desenha, né, a atuação da equipe diretiva se desenha para atender a todas as necessidades da escola, tá? Então, dentro da gestão da transparência da prestação de contas, né, a ética ela significa tratar-se com respeito o recurso público ou privado. Aqui no caso, nós estamos falando do recurso público, as escolas da rede municipais ou estaduais, né? Com zelo, com responsabilidade, com competência, né? Com ética, né? Com primacia, né? Então, o gestor, ele responde civilmente, sim. Se ele desviar recurso, né? Ou omitir algo, né? Principalmente na prestação de conta, é nele, nessa prestação de conta, que traz a veracidade do uso do recurso público, tá? E a gestão democrática em si, que ela não é apenas uma escolha política, né? É um princípio legal, envolve a comunidade, né? Somente o conselho escolar. Hoje, a gestão democrática, ela não se perpassa mais, que antigamente era assim, né? Indicação política. Não. É, participa-se de um seletivo, né, a partir de avaliações, de eleições, né, de eleições na própria escola. Então, se torna-se uma gestão democrática, né, visto que a comunidade que escolhe, né, a atuação da equipe diretiva na escola, né, para que ela consiga um pleito, às vezes, de 1 ano ou de 2 anos, tá? Vai depender do processo seletivo a qual foi confiado, tá? Dando sequência, né? Então, com base em tudo que foi falado na lauda seguinte, então, a base legal, a ética profissional, a proteção dos educandos, a responsabilidade institucional. Essa é a responsabilidade da equipe diretiva, tá? Se perpassa nessas 4 frentes, né? Então, base legal, trabalhar de forma legal dentro das normas que a escola, né, que rege a escola, responsabilidade institucional, deveres, prestação de conta e transparência, ética profissional, os valores, integridade, conduta dos gestores e proteção dos educandos, o direito de segurança e bem-estar dos nossos alunos, tá? E aí, nós seguimos aqui, né? O gestor em si, né, o coordenador, o orientador, a equipe de liderança, eles devem atuar em conformidade à legislação vigente, né? Então, dentro da proposta pedagógica, a legislação das políticas públicas nacionais, né, estaduais, municipais, né, com o princípio ético da profissão, tá? Então, conformidade legal, né, obediência à LDB, o ECA, BNCC e demais normas, né? Aplicação transversal da gestão, da pedagogia, né, orientação e finanças, né? E é a organização institucional, clareza de papéis, deveres e responsabilidades. Cabe a todos os líderes, a qual estamos aqui pontuando.
Quando se fala na coordenação pedagógica, tá? Ele traz o direito de aprendizagem e autoria. Por quê? A própria função em si que ela está assumindo é pedagógica. Ela zela pela aprendizagem do aluno, né? Ela lida com o fazer docente, com a praxis pedagógica, com a gestão de sala de aula, né? Então, dentro da sua atuação, o cumprimento às normas, o respeito à propriedade intelectual é muito importante, tá? Então, ela se baseia em quê? Na BNCC e no currículos locais, né? Na ética no planejamento e na avaliação, os resultados. É muito importante que haja resultados. Resultado aluno-escola, resultado profissional, né? Resultado comunicação com a família, resultado na aprendizagem, né? Então, o descumprimento dos direitos de aprendizagem, né, baseado na BNCC, pode gerar sanções administrativas. Quando nós falarmos em ética e planejamento, então, se orientar sobre o plágio em planos de aula, a importância de adaptar o conteúdo conforme a realidade do aluno, evitando pacotes prontos que fogem, né, que temem e que ferem a autonomia do docente, né? E ela também é responsável por formação pedagógica, formação em serviço, né? Ela é também responsável em estar articulando a organização dos documentos normativos da escola, também, né? E quando se pauta em avaliação, então a legalidade dos processos avaliativos, o aluno em si, ele tem o direito a saber como será avaliado e o direito de revisão, né? No caso, as recuperações paralelas, as recuperações bimestrais, né? Um trabalho que possa contribuir com esse processo de aprendizagem, não com somente o aluno tem o direito de saber como será avaliado, mas também a família, né? Quando o aluno ele não tem autonomia própria, né? Ele ainda é uma criança, é a família que responde pelo aluno. Então, a família em si, ela é comunicada como será esse processo avaliativo, tá? Então, veja, tamanho e a dimensão do papel da coordenação pedagógica. Bom, a orientação educacional. Falar-se sobre o orientador educacional, né, ele traz sigilo e proteção integral. Então, ele está amparado com o ECA, tem o dever de notificar quando necessário, sigilo profissional, né, e nós temos aqui a lei da inclusão, né, a Lei 13.146/2015, né, que garante a legalidade da matrícula, adaptação curricular, principalmente que nossas crianças possuem alguma especificidade, né, e eu não posso negar o acesso dessa criança na escola, né, ela tem que ser incluída, né, e a escola tem que estar preparada para receber essa criança, assim também como professor está preparado, né, parte do seu planejamento, da sua formação também, né, para incluir essa criança na sala de aula, né, e em todo o processo educacional. Então, a orientação, ela trabalha, né, sobre sigilo e proteção integral, né, é um campo muito sensível, porque ela também precisa lidar diretamente com vulnerabilidade das crianças, né, do aluno. E às vezes até isso também inclui a família, tá? Principalmente quando a criança, né, ela é resguardada pela família ainda, né? Ela não tem a autonomia própria, né? Então aqui cabe todos esses meios, né, e suporte para que o orientador dê continuidade ao seu trabalho, né?
Às vezes, muitas vezes, o orientador educacional ele não está ali somente para resolver situações, problemas de aluno indisciplinado, não, são várias situações, tá? Então, aqui ele se respalda nessas legalidades. Vamos lá? Coordenação financeira, né? E sustentabilidade e relação de consumo. Bom, quando se toca na coordenação financeira, né, muitos pedagogos acabam em escolas particulares, né? É vital estender que ali existe uma relação de consumo. Mas, assim, geralmente não são os pedagogos que assumem a coordenação financeira, são pessoas que cabe a mais um aspecto administrativo, sabe? Mas a função, né, dessa, dessa, desse público aqui, ele vai tratar diretamente, né, sobre as leis de mensalidades escolares, sobre legislações, dinheiro direto na escola, recurso para alimentação escolar, né? Então, os municípios, eles possuem de legislações que amparam diretamente o dinheiro na escola, né, mensalmente, né? E como também nós temos legislações do MEC, né, que tem dinheiro direto na escola também, seja para bem de consumo, para bens, recursos para material pedagógico, para mobiliário, mas todo recurso que entra na escola, ele tem que ter uma prestação de conta. Não é assim aleatoriamente, né? Se recebe, cai lá na conta e pronto, não. E esse recurso, ele também, né, ele é destinado para a manutenção da escola, para todas as situações do cotidiano, né, que beneficia ao aluno. Os recursos que chegam na escola para benefício, para manutenção do aluno, não é para professor, não é para servidor, não, tá? Então, assim, precisa ter ética na alocação dos recursos, tá? Como também proteção dos dados, né? Ter essa ética, né, legal dos dados financeiros, né, e pessoal das famílias, tá? Então, o mau uso da prestação de conta, o mau uso desses recursos públicos também gera sanção. Sanção administrativa, né? Responder juridicamente sobre o mau uso dele, tá? Então, assim, é uma responsabilidade muito forte, é uma responsabilidade muito, é uma responsabilidade clara, né? Porque você vai estar trabalhando com dinheiro público, né? E esse coordenador financeiro aqui, ele é o braço direito e esquerdo da gestão. Ele não resolve nada sozinho. A associação de pais e mestre, o conselho escolar, ele tem toda a autonomia e toda a responsabilidade de estar deliberando e fiscalizando o uso desse recurso, tá? Então, olha só o papel do conselho escolar, tá? Então, se não se pensa nada só, né? É explorado as necessidades, as prioridades lá do PPP. Quando chega o recurso, é para comprar um ar-condicionado? Não, esse aqui é para aplicar na alimentação. Esse recurso, esse aqui é para pagar a internet da escola.
Esse recurso é destinado para energia e a água da escola, que nós precisamos pagar, né? Ah, lá na biblioteca precisando de livros? Ah, tá, então vamos levar agora esse recurso destinado para comprar livros literários para as crianças. E tudo precisa de prestação de conta, né? Então, em resumo, tá? Em resumo, que nós estamos apresentando para vocês, né? A função, o foco da legalidade e o dilema ético comum. Então, o gestor LDB e Constituição, ao qual é o foco legal deles, tá? E o dilema comum, interesses políticos, né, versus bem comum. Coordenador, BNCC, regimento escolar. Dilema comum, facilita, né, versus o rigor pedagógico, né? O orientador, ECA e lei de inclusão. Então, quebra de sigilo versus proteção da criança. E o financeiro, Código de Defesa do Consumidor, lucratividade versus qualidade de ensino, tá? Então, em comum, essas responsabilidades são as principais. E os focos legais deles se resumem nesses documentos apresentados para vocês, tá? Vamos agora para um estudo de caso. Aqui eu vou apresentar para vocês um estudo de caso, né, que serve de alerta. Aqui, o principal foco é lá na orientação educacional e a ética. Então, dilema, né? Lá no CMEI, durante a troca de fraldas, né, e o auxílio no banho, uma educadora percebe marcas roxas simétricas na coxa de uma criança de 2 anos. Ao questionar a mãe na saída, ela afirma que a criança caiu no parquinho. No dia seguinte, a criança chora excessivamente ao ver o pai e apresenta um comportamento regressivo. Voltou a fazer xixi na roupa. A equipe está em dúvida se interfere na família sem provas concretas. Aí aqui eu pergunto para vocês: e prevalece a presunção de inocência dos pais ou dever de proteção da escola? O que o ECA diz sobre suspeita? Então, isso aqui foi uma situação, um problema numa escola X, né, onde o professor ele teve essa observação. Ele vai até a orientadora e conta essa situação, ele registra essa situação no seu caderno de registro, eles chamam os pais, juntamente com a orientadora, para investigar essa situação. Então, quando se busca legalmente essas intervenções, o que o ECA nos garante, né? No artigo 3. Então, caso suspeito ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos, deve-se obrigatoriamente comunicar o conselho tutelar. Mas antes disso, eu tenho que comunicar a família, investigar, para depois ir ao conselho tutelar. Eu não posso simplesmente só ir lá e no bum. Não, não posso, tá? Então, assim, a família tem que ter ciência do que a escola observou, né, para investigar, né? E se realmente confirmar que foi o pai que bateu na criança, que está, né, que fez esse ato com a criança, aí eu tenho que tomar providência, enquanto escola. Mas a família, primeiro caso, ela tem que estar ciente disso, que a escola viu, que a escola teve conhecimento, que a escola confirmou o fato, então agora nós vamos comunicar ao Conselho Tutelar, né? E não simplesmente falar assim, então vamos estar, então já resolvemos, tomara que não aconteça de novo. Não. Proteção da criança. Já na LDB, no artigo 56.1, os dirigentes
né, de estabelecimento de ensino fundamental deve comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, aplicável, por extensão, à educação infantil, ou seja, a criança ela pertence à escola, ela está na escola, já é responsabilidade nossa, tá? Mas como eu disse, né, é todos os trâmites, preenchimento de ficha, relatório, né, arquivo, né, comunicação direta com a família, tá? Tirar foto, observar se essa criança está caindo realmente no parquinho, né? Algo que às vezes aconteceu e ficou despercebido pela equipe da escola, né? Pelo professor ou pelo administrativo que estava acompanhando essas crianças na recreação. Então, tudo deve ser investigado, tá? E aí, aqui eu trago mais um estudo de caso, pessoal. Olha só, aqui da gestão e da coordenação pedagógica. Dilema. Os pais de uma criança de 5 anos, lá no pré-2, solicitaram a coordenação que o filho fique retido e não avance para o primeiro ano. A justificativa é que a criança é imatura e os pais querem que ela tenha mais um ano de brincadeira para entrar no ensino fundamental, fortalecida, né? Aí eu pergunto para vocês, a escola pode atender a desejo desses pais? Existe reprovação ou retenção na educação infantil por critério de desempenho e maturidade? Não, não pode, não deve. É ilegal, tá? Porque a criança que está na educação infantil, ela a avaliação dela, né, nesse processo da educação infantil é progressiva. Não se retém, não se reprova a criança na educação infantil. Pela a legalidade, né, federal, as nossas crianças, elas estão em processo gradativo de evolução até o segundo ano de ensino fundamental. A partir do terceiro ano, sim, eu posso reter a criança, mas o processo, o ciclo de avaliação é até o segundo ano do ensino fundamental, tá? Então, aqui nas bases legais, né, nós temos que no artigo 31, né, inciso 2, a avaliação da educação se faz mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso no ensino fundamental, tá? E nós temos a resolução do Conselho Nacional de Educação, né, que proíbe a retenção da educação infantil, né? Então, é legal isso daí, eu não posso atender essas ansiedade, necessidade dos pais, de jeito nenhum, tá? E por fim, o último aqui, estudo de caso, que eu trago para vocês, tá? Que é sobre o registros de imagem e intimidade, né? Gestão e o coordenador financeiro, olha aqui, jurídico, né? Então, assim, a escola, ela possui um grupo de WhatsApp, o qual os pais, com o objetivo de enviar para os pais, né, fotos das crianças, né, atividades diárias, né. Então, o pai que trabalha na área de marketing, né, começa a salvar todos fotos, né, de outros alunos e usar como exemplo, como criança se desenvolve nas redes sociais, né. Outra família descobre e exige que a escola proíba qualquer foto ou processe o pai. Olha, que coisa séria, né? Hoje em dia a gente não pode fazer isso. Tem uma lei aí recente que não se pode expor mais as crianças, né? Então, a pergunta que eu deixo para vocês, né? Como que a gestão vai proceder em relação a esse direito de imagem da criança em era digital, né? Há um termo de uso de imagens na matrícula que dá direito a tudo? Então, assim, mesmo que na matrícula os pais assinam, né, esse termo, mas eu preciso saber o que que eu vou expor no grupo de WhatsApp da escola, no Instagram da escola. Cuidado, né? Eu não posso expor nossas crianças de qualquer jeito, não, tá?
E hoje em dia nós já temos, né, leis, né, que nos proíbe fazer isso, né, expor a imagem das crianças. Então, assim, aqui nós estamos fundamentando no ECA, né, artigo 17 e 18, com respeito, né, à preservação da imagem e da identidade, como também na lei aqui de 2018, né, sobre tratamento de pessoas, né, de crianças, de adolescentes, que exige um consentimento específico e destaque por pelo menos um dos pais ou responsáveis, né, que vai estar garantido lá, respaldado lá no termo de uso de imagens, tá? Então, assim, isso é muito sério, sabe? A gente precisa ter primacia, sabe? Ética, muito cuidado quando se fala em uso de imagens, né? Então, aqui eu trago dos nossos 3 estudos de caso, né? O que que a gente precisa pautar, né? A partir daqueles estudos de caso, a partir das perguntas que foram dirigidas a vocês, né? Primeira, prioridade absoluta, na dúvida, proteção da criança, né, o ECA, no artigo 4º, né, está acima do conforto dos adultos e da burocracia da escola. Quando eu falo da orientação educacional lá, né, então, na educação infantil, e da coordenação pedagógica, né, na educação infantil, o que não está registrado em relatório, né, ata, não aconteceu legalmente, o pedagogo deve documentar fatos e não julgamentos, né? Então, sobre aquela situação lá da orientação educacional, né? Ela não vai pensar sozinha, ela não vai traçar sozinha as suas atividades, ela tem que envolver também a coordenação pedagógica, tá? Ação intersessorial, né? Quando eu falo aqui da questão da publicação de imagem, né? Então, a escola não resolve tudo sozinha, né? Ela aciona as redes, Conselho Tutelar, o CRAS, Ministério Público, caso da má conduta também do pai sobre expor as imagens dos, das crianças, né? Isso não é permitido acontecer, tá bom? E agora, aqui a gente vem para todas as orientações sobre o estágio, tá? A nossa próxima gravação vai ser sobre todas as orientações sobre o estágio, tá bom? Aguarde um pouquinho, que logo, logo retornaremos, tá bom? Nossa próxima gravação será sobre as orientações sobre o estágio.